Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos em mais uma tarde de memórias e projetos. E também para falar um pouco do nosso percurso do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância. Então, eu agradeço a presença de todas vocês e a parceria do colegiado. Eu estou apresentando hoje, mas eu represento um grupo formado por outras professoras do Centro de Educação e da Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. E, então, é um trabalho coletivo, um trabalho bonito, e eu vou trazer um pouco dessa história, e depois a Débora, a Thaís, a Márcia, a Tassiana, também podem ir colaborando, né, falando um pouco desse processo, dessa parceria, que é muito bacana. Iniciou 2017 e está se constituindo. É um bebê ainda, nascendo esse núcleo. Então, eu organizei alguns slides que eu vou apresentar agora. Então, esse é o card, né, que fez a chamada para o nosso encontro de hoje. E eu inicio com Manuel de Barros, que ele é sempre um companheiro, um companheiro para a gente pensar a infância. O menino que carregava água na peneira. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, eu trouxe essa poesia, né, para dizer que o NEPEI faz peraltagens, né? Ele convida também as professoras da rede, a nossa comunidade, as alunas da pedagogia, a construir essas peraltagens conosco, que são reflexões, são estudos, são pesquisas voltadas para a infância. E o centro do nosso projeto estão as crianças. E aí eu trouxe também uma frase da Bell Hooks, que diz: as crianças são os melhores teóricos, pois não receberam a educação que nos leva a aceitar nossas práticas sociais rotineiras como naturais. E por isso insistem em fazer perguntas, mais constrangedoramente gerais e universais, encarando-as com um maravilhamento que nós, adultos, há muito esquecemos, uma vez que ainda não entendem nossas práticas sociais como inevitáveis, não veem por que não poderiam fazer as coisas de outra maneira. E é também, trouxe esse pensamento para a gente pensar um pouco, a partir do pensamento também de Walter Kuan, que às vezes a gente precisa se conectar com a criança para poder entender a lógica da infância, poder ouvir a voz das crianças, poder acolher as vozes das crianças. Isso é um pouco que fundamenta o nosso núcleo. Esse é o olhar que a gente tem para as nossas crianças. Então, trazendo um pouco da história do NEPEI. Em 2017, nós começamos uma discussão para reconstruir o que antes se chamava Núcleo de Desenvolvimento Infantil, porque a gente achava que o núcleo já não correspondia às ações que nós estávamos fazendo no núcleo.
Então, nos reunimos ao longo de 2017 e no início de 2018, nós publicamos, então, o regulamento interno do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância. E durante o ano de 2017, a Andressa Cherubini construiu o logo de maneira gratuita, voluntária, que é esse rico logo que nós temos do NEPEI. Em março, então, dia 26 de março, né, foi publicado o regulamento que normatiza a existência como órgão suplementar do Centro de Educação, e ele pertence ao NIEP. E o NEPEI tem como princípios norteadores a interdisciplinaridade, a interinstitucionalidade e a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E é uma parceria entre os departamentos e a Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. Então, aqui eu trago duas fotos, né, do nosso colegiado. Nem todas as pessoas estão aí representadas, mas trouxe essa que é bem festiva, foi da despedida da Vânia, que atuou como funcionária, ela era ligada ao NIEP, mas ela atuava muito junto ao NEPEI. E no lugar dela, então, ficou a Leila, que ela não é servidora que atua diretamente no NEPEI. Ela atua no NIEP, mas por essa identificação com a infância, ela apoia todas as nossas ações. Mas, dentro do nosso regulamento, deveria ter uma representante técnica administrativa, como diz ali, né? Deveria ter uma pessoa para ajudar e auxiliar nas ações do NEPEI. Mas nós temos apenas essa pessoa que é ligada ao NIEP. Então, o colegiado ele é formado por um representante e um suplente de cada departamento do Centro de Educação, uma representante da comissão dos estágios e a suplente, né? Hoje, não existe mais a comissão de estágio como comissão, mas existe um grupo que ainda pensa as questões do estágio. Então, também nós temos representante. Uma representante e sua suplente da Unidade de Educação Infantil IP Amarelo, e essa representante técnica administrativa, que é a Leila, então, que atua no NIEP, mas apoia as nossas ações. Ainda em 2018, ele foi registrado no GAP como um programa de extensão. Então, exatamente por que não podia registrar como NEPEI, eu não vou me lembrar agora, mas era uma questão burocrática. Então, ele teve que receber o nome de Formação Inicial e Continuada de Professores no contexto da educação em infâncias. E o número é 048-112. E uma das nossas primeiras ações no NEPEI, enquanto grupo, foi a construção da proposta do curso de extensão Infâncias, Saberes e Ação Pedagógica na Educação Infantil, registrado como CAEI, no nome da professora Tassiana, e que tem esse número que está ali, que vocês estão vendo. E quem coordenou o curso, então, foi a professora Tassiana e a professora Graziela Scandiel de Lima. E no ano passado, nós fizemos, então, um momento como este para apresentar o CAEI. Foi um momento também muito bonito. Em 2019, então, nós realizamos o encontro estadual do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, tem algumas fotos ali, e durante esse encontro nós fizemos visitas às escolas, tivemos conferencistas estrangeiros, a participação da URGS, da UFPEL, e de diferentes instituições do Rio Grande do Sul. E nessa época também nós firmamos um convênio entre a UFSM e a Unimore, que a Tassiana levou em mãos
para o Antônio Gariboldi e para que fosse assinado pela Unimore. E também, nesse evento, aconteceu a exposição dos diários visuais elaborados no CAE, que também tem uma foto ali ilustrativa daquele momento. Em 2019, também a gente participou de uma formação na SMED, e se chamou, o projeto foi registrado como Conversações em Trânsito. Nesse projeto, nós trabalhamos só com as crianças de até 3 anos de idade. As crianças da pré-escola fizeram a formação junto com os anos iniciais, né? E gerou várias polêmicas, mas nós realizamos essa formação, que era uma formação em contexto, formamos grupos e nós íamos para as escolas se agrupavam, mas era um número reduzido de professores, em que a gente podia trabalhar muito próximo das professoras. Então, tivemos esses temas discutidos, né? Gênero, classe, relações étnico-raciais, desafios de educar e cuidar bebês e crianças bem pequenas na educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, metodologias e organização das práticas pedagógicas, acolhimento e inclusão na educação infantil, diálogos acerca das práticas pedagógicas. E, então, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância, ele desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão ligados à educação e infância, institui-se como um espaço de mediação teórica e prática que pensa o processo formativo docente desde a formação inicial, realiza movimentos de inserção, participação e intervenção no contexto escolar, mediante práticas de extensão, apontadas pelas pesquisas como necessidade para qualificar as práticas pedagógicas, os estágios, a gestão e aprimorar o atendimento da educação na infância. E realiza, então, os encontros de formação continuada para discutir políticas públicas voltadas para a infância e docência, via Fórum Gaúcho de Educação Infantil, o Frei Central, e o convênio NEPEI com a SMED, também participou na parada da rede Conexões de Saberes, em 2020 e 2021. Oferece a formação continuada, né, já em 2020 e 2021, de maneira virtual para os professores da rede pública, oferece projetos de ensino aos acadêmicos da UFSM, com vistas a implementar a formação inicial, e desenvolve pesquisas junto à rede pública, envolvendo estudantes de iniciação científica, vinculados aos grupos de pesquisa, envolve estagiárias em acompanhamento às professoras e crianças, realiza a produção de material de apoio com as docentes da rede pública, via estágio obrigatório do curso de licenciatura em pedagogia, e apoia projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados ao NEPEI, como na divulgação via redes sociais. E a produção científica, artigos, capítulos, livros, comunicações em eventos. Os canais de divulgação do NEPEI, então, é o Instagram. Quem não segue ainda, pode seguir. E tem também o canal do YouTube do NEPEI. Quem não está inscrito, pode se inscrever. Tem as lives do Frei Central, tem as aulas abertas, tem a apresentação do CAEI, as conversas tremulantes. Então, são diferentes ações desenvolvidas pelo NEPEI que vocês encontram, podem acessar no YouTube do NEPEI. Então, eu agora vou interromper a minha gravação e a professora Débora, então, apresenta o seu trabalho no Frei Central. Eu vou projetar aqui para a professora Débora poder apresentar. Obrigada, Sueli. Boa tarde a todos e todas.
Eu vou falar um pouco de uma das ações do NEPEI, né, como a professora Sueli estava apresentando antes. Na verdade, então, o nosso núcleo de estudos e pesquisa em educação e infância tem várias ações de formação de professores, né? E entre elas, uma é o FREI Central, né? O FREI Central, o Fórum de Educação Infantil da região central, aqui numa linguagem de perspectivas e alguns desafios colocados para o fórum. Eu sou a coordenadora atual, mas todos os colegas do NEPEI participam do colegiado do FREI Central, e nós temos também os nossos bolsistas do NEPEI, que também trabalham em ações do FREI Central, e uma bolsista específica do FREI Central, que nesse momento é a Noemi Soares de Oliveira. A Noemi está aqui nos acompanhando, mas como ela é nova no projeto, sou eu que vou fazer a apresentação no dia de hoje. Pode trocar, por favor, Celine. Bom, o FREI Central nasce em 2009, na UFSM, mas, na verdade, o Fórum de Educação Infantil da região central está ligado ao UFG, o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, e ao MIEIB, o Movimento Interfórum de Educação Infantil no Brasil, né? Então, a gente criou na região central também um fórum que é representante dessa região e que representa também o FREI Central também é representado, né, e se representa junto do Movimento Nacional do Interfórum de Educação Infantil, que é o MIEIB, e no Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Então, a gente participa de todos esses movimentos. Ele tem como tarefa principal, a gente realiza seminários de discussão, socialização e produção de conhecimento sobre as políticas públicas de educação infantil e práticas pedagógicas para a infância. Essa tem sido a nossa linha de condução do FREI Central na UFSM, e quem a gente recebe, né, são as pessoas gestores e professores de todas as redes públicas e privadas que trabalham na educação infantil. Então, o FREI Central, ele é composto por pessoas que estão na formação inicial, são professores, alunos e acadêmicos ainda que estão fazendo curso de pedagogia, professores das redes, gestores das redes públicas e privadas da região, todos da região central. Esses encontros do FREI Central acontecem todo mês, presencialmente, exceto no momento agora da pandemia, na última quinta-feira do mês. Durante a pandemia, e aqui não está colocado, então eu vou explicar um pouquinho antes, nós começamos a fazer os encontros, vocês já devem ter assistido alguns, quem está aqui, acredito que são pesquisadores e professores da área da educação infantil, né, na sua maioria. A gente tem feito os encontros via webinários, né, pelo Instagram e pelo YouTube do NEPEI, né, nos últimos encontros. E eles têm acontecido, a gente tem tentado manter sempre a última quinta do mês, como era no presencial, nem sempre conseguimos por causa das agendas e do novo formato, mas isso tem sido a nossa intenção. Pode avançar um pouquinho, Suri, por favor? Uhum. Bom, e metodologia, então, são encontros mensais de discussões, socializações e debates de experiência, né, em relação à infância, de práticas pedagógicas e atualização das políticas públicas para a educação infantil. O fórum tem também essa tarefa, né, de discutir as políticas atuais da educação infantil, tanto o fórum regionais como o nosso, que é o FREI Central, quanto o Fórum Gaúcho, que depois é composto por todos esses fóruns regionais, quanto o Movimento Nacional da Educação Infantil, que é o MIEP. Então, eles são todos integrados, né? E nós, participantes aqui, membros do FREI Central, participamos de todas essas instâncias, representando o FREI Central nesses outros, né? Nessas outras esferas, tanto regional, estadual e nacional, né? A gente, quando pensa, assim, nas temáticas, elas são estipuladas pelos professores que estão ali no FREI Central, que vem participando do movimento, eles nos ajudam a pensar os temas. A gente tem o colegiado do NEPEI, que também pensa os temas que serão trabalhados nas reuniões. Então, isso é feito de forma colegiada, né? Para que a gente possa trazer para a discussão os desafios, inquietações que a gente tem sobre as políticas de educação infantil naquele momento,
uma ampliação de formação das práticas pedagógicas na educação infantil, que é de interesse dos professores. Então, são inúmeras temáticas tratadas. Em relação em termos de pesquisa, né, a gente considera que é uma pesquisação, né, porque tem uma investigação sobre formação de professores, que também, para nós, como pesquisadores, interessa, né, entendendo a pesquisação assim como uma pesquisa que contribui na formação de professores e para o desenvolvimento profissional de um grupo em formação continuada permanente. Claro, a gente entende que a formação continuada é permanente, acho que o Fórum vem contribuindo muito com isso, na nossa região. A gente tem uma parceria com a SMED também, de Santa Maria, em muitos momentos. Eles participam e convidam todos os professores dessa etapa, né, da educação infantil para estarem nas nossas reuniões e nos nossos seminários. Eu acho que isso é uma parceria que vem dando certo também. Mas o Frei Central acolhe toda a região, né? Então, nós temos professores de todos os municípios da nossa região presentes no Frei Central. Mas pode passar, por favor. Aqui é só para procurar. Obrigada, Celi. Quem participa, então, são gestores e professores das redes municipais de educação da região central do Rio Grande do Sul, que é a EM Centro. A gente, às vezes, tem mais de 200 participantes, ouvintes nos webinários mensais, então a gente chega a ter uma participação bastante grande. E registro aqui que, com os webinários e as nossas formações e seminários online, o número de participantes aumentou, né? Em relação ao presencial, tanto porque a gente não tem um espaço tão grande no CEIA, nem foi no CEI requisitado ainda para o FEI, não foi preciso, senão nós solicitaríamos, né? Mas, em termos online, isso ampliou muito a participação, tem nos chamado a atenção. Então, a gente tem um número muito maior de professores, de diretores, de interessados, pesquisadores na área de educação infantil participando. No ano de 2020, os encontros foram direcionados, então, para esses webinários a partir do YouTube e do canal do NEPEI, né? Pode trocar, por favor, sim. Obrigada. Alguns temas que a gente trabalhou aqui em 2020, políticas públicas de acesso e expansão da educação infantil no Rio Grande do Sul e no Brasil, currículo e formação de professores, as metas do Plano Nacional 2014-2024 para a etapa de educação infantil, esses são os temas que a gente vem estudando, né? Base curricular da educação infantil, a BNCC, práticas pedagógicas para a educação infantil, políticas de inclusão na educação infantil e documentação pedagógica na educação infantil. Aqui são os temas principais que a gente vem trabalhando. E aí tem alguns desdobramentos que agora vão aparecer trabalhados no ano, né? Então, em 2020, diante da Covid-19, da nossa modificação, né, e de toda essa mudança mundial e nacional e da pandemia que nós passamos, a gente começou os webinários e achamos que naquele momento o primeiro webinário interessante seria a gente discutir o que estava acontecendo em relação à saúde das crianças, dos professores, e começamos com esse diálogo novo, né? Então, em junho, a gente fez o primeiro webinário sobre intersetorialidade de saúde, diálogos entre saúde e educação, e achamos que era uma pauta importante trazer a saúde para discutir com a educação esse novo momento, né, mundial. Aí nós chamamos o professor Vital de Donê, da Rede Primeira Infância, uma enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a enfermeira Sabrina Pinheiro, que estava à frente da Covid, na ala pediátrica do Hospital de Clínicas, né? Em agosto, a gente fez o webinário Intersetorialidade, Políticas de Cuidado às Infâncias e Profissionais de Educação, com a professora Rita Coelho, da Federal de Juiz de Fora, e com a Janete Aquino, professora da Unijuí. Depois, no mês de outubro, Intersetorialidade, Políticas Curriculares, DCNEs e BNCC e Educação Infantil, com a professora Mônica Batista, da UFMG, e a professora Simone Albuquerque, da URGS. E em janeiro de 2021, a gente ainda fez uma discussão sobre a inclusão escolar de crianças com autismo na educação infantil, com a professora Márcia Alves, da UFSM, e com a professora Thais Guareschi de Souza, da UFSM, colegas que também estão aqui hoje conosco. Obrigada, Celi, pode trocar, por favor. O que mais? Alguns resultados, né? O que tem nos chamado a atenção nas reuniões, mesmo em webinários, e já antes no presencial, né? Então, aqui eu apresento alguns desafios que têm aparecido
nas conversas, né, nas discussões com os professores, os gestores das redes de educação infantil e um pouco das nossas expectativas em relação ao fórum, né? Espera-se que os participantes realizem junto aos professores, gestores, quem participa, né, e demais profissionais de educação das escolas públicas dos seus municípios, levem as temáticas do fórum para reflexão lá no local, né? Porque como a gente recebe os representantes quando é presencial, então a gente espera que essas pessoas sejam multiplicadores quando chegam nas suas redes, né? Em relação às políticas públicas discutidas, ordenamento legal da educação infantil, diretrizes curriculares, propostas pedagógicas para a educação infantil. E o que tem nos chamado a atenção nos últimos seminários que ocorreram em relação à formação continuada de professores, né? Somando-se aos ciclos regionais e nacionais, a gente espera que o Frei Central contribua com a formação de professores que são atuantes das redes de ensino, né? Isso se some, claro, e nós trazemos. E esperamos que os professores também levem para as suas regiões, né? O ciclo de debates, e a gente procura participar, né? E levar também as vozes da nossa região aos ciclos de debates regionais e nacionais. Então, essa é muito também a tarefa do Frei, né? O que a gente discute na nossa região seja levado para um debate estadual no Fórum Gaúcho de Educação Infantil e depois no MIEB, no Fórum Nacional também, as nossas demandas. Então, a gente acaba sendo representados em todas essas instâncias, o que é bastante importante para a região, né? Eu coloco alguns desafios de educação infantil que têm aparecido nos últimos encontros, e vocês depois, quando quiserem discutir com a gente, se souberem de outros, se quiserem acrescentar algumas questões a essa discussão, fiquem à vontade. A implementação da hora atividade no plano de carreira dos professores dessa etapa educação infantil, a oferta de formação, a necessidade, né, de oferta de formação continuada e permanente a professores para essa etapa, que as redes também devem ofertar, né, o quanto isso não tem acontecido, a gente vem vivendo um apagão aí nas políticas em relação a isso. Contemplar no projeto pedagógico das escolas de educação de ensino fundamental, com turmas de educação infantil, essa etapa na sua formulação, ou seja, os PPPs das escolas de EF, que têm turmas de educação infantil, tem que repensar, né, seus PPPs com essa nova etapa, que a gente ainda acha que é um desafio, e a ampliação, principalmente do atendimento de 0 a 3 anos nas redes públicas, tá? Então, esses são alguns desafios que a gente vem percebendo em relação à formação de professores, acesso e qualidade da educação infantil. Aqui são esses resultados, e por último tem uma bibliografia que compõe o projeto do Frei Central, e está aqui à disposição. Obrigada, Sueli. E fiquem à vontade aí para um diálogo. Obrigada, Débora, né? Importante esse relato que a Débora faz e a importância do papel do Fórum Gaúcho de Educação Infantil para a nossa região. E antes de dar continuidade, eu quero agradecer aqui publicamente a Mariana, que é a bolsista do NEPEI esse ano, ela não pode estar aqui, Mariana Borges Lemes, porque ela está apresentando o trabalho na JAI, e também agradecer a Simone, que veio uma tarde aqui em casa para me ajudar a produzir os slides e fazer essa sistematização para apresentar no dia de hoje. Então, eu vou continuar a apresentação do ponto que eu parei, né? Vamos ver se vai dar certo. Se ele... ele volta, mas aí a gente anda rapidinho até chegar lá, né? Então, aqui o Frei Central, que a Débora acabou de apresentar, e aqui eu quero falar um pouquinho das aulas abertas. Por que eu pensei em aulas abertas nesse ano, né? Porque quando a gente inscreve o projeto nos editais, eles perguntam muito qual é a vinculação com a formação inicial,
porque são projetos de extensão que têm um compromisso com a formação continuada, mas também tem uma exigência que ele tenha uma vinculação com a graduação. Sempre que nós fazemos alguma ação, a gente tem as bolsistas da graduação que nos apoiam, e isso é fazer formação com elas também. E eu tentei construir com as turmas, já que a gente estava nesse modelo online, esses encontros que eu chamei de aulas abertas, a partir de temas discutidos por algumas alunas, tanto na especialização, como trabalhos de final de curso. Então, temos ali uma das temáticas que a Kelly discutiu com a Renata, que é o desfraude, que não é um tema discutido e ele é muito importante. Então, eu fui banca e achei que seria muito interessante ele ser apresentado na turma das alunas. E eu achei também que outras alunas poderiam ter interesse em assistir, então eu expandi esse convite para outras turmas para assistirem. E o outro tema, então, foi inspirado o nome da Angelita não está aqui, ela defendeu depois, mas provocada pelos estudos da Angelita sobre literatura infantil. Nós fizemos também uma aula aberta sobre poéticas na educação infantil, o diálogo entre desenho e literatura, mesmo que eu não seja assim, a professora de arte, ali estava convidada uma artista visual, e que falou um pouco desse processo do desenho, do quanto é complexo e quanto, às vezes, obstaculiza o processo das crianças, porque se exige que a criança desenhe, ou pinte o desenho pronto, ou desenhe a partir da perspectiva do professor. Então, ela fez uma fala também, eu achei que mereciam outras turmas serem convidadas. Então, é um convite também para as colegas, o dia que acharem que tem algum tema que possa ser interessante para outras alunas, fazer, já que a gente está nesse formato online ainda, em formas de aulas abertas, para que a gente possa discutir algumas questões que a gente acha que são importantes para a educação infantil. E o NEPEI também, né, faz publicações e lançamentos. Em relação à educação infantil, nós tivemos nesse ano o lançamento do livro da professora Graziela Escandiel de Lima, que é Cotidiano e Trabalho Pedagógico na Educação Infantil. Por uma questão técnica, ele não está salvo no YouTube do NEPEI, porque a gente ainda não consegue transmitir direto do Meet para o YouTube, teria que ter sido feito pelo StreamYard. Então, eu tenho, né? Como a gente não está na presencialidade dos alunos, em alguns momentos, algum limite técnico em relação a isso, mas o lançamento foi um momento muito bonito, teve participação de muita gente, foi transmitido pelo canal do YouTube da Leandra, e é um referencial importante para a educação infantil que nós temos, então, à disposição para quem tem interesse e para o nosso núcleo em especial. E por conta do NEPEI e nessa dinâmica virtual que a gente viveu esses 2 anos, por conta disso também nós recebemos o convite para publicar num dossiê que foi publicado pelos Cadernos de Gênero da Universidade da Bahia. Então, é um artigo sobre decolonialidade e interseccionalidade, perspectivas para pensar a infância, que agrega, então, os estudos do Renan como pós-doutorando, a dissertação da Litiele sobre gênero e educação infantil, e aí nós construímos no coletivo esse artigo. Então, agora eu vou novamente interromper a minha apresentação, porque a Tassiana vai falar de um outro projeto que está em andamento e que é muito caro para todas nós,
porque ele é um pouco resultado do CAEI. Como eu disse anteriormente, o CAEI foi apresentado, está lá no YouTube do NEPEI. Acessem, assistam para ver a beleza de projeto que é o CAEI. Então, agora a Tassiana, né, está com a palavra para falar um pouquinho desse livro que está nascendo. Boa tarde, então. Eu estou tentando compartilhar os slides que eu preparei para mostrar. Não sei se vocês já está apresentando. Sim, já está. Sim. Desculpa, que eu não estou conseguindo ver. Bem, então, eu venho aqui hoje apresentar o CAEI, né? Na verdade, nós temos um projeto de extensão, né, que se chama Infância, Saberes e Ação Pedagógica na Educação Infantil. Esse projeto de extensão, então, ele tem principalmente duas ações, né? Duas ações extensionistas. Uma delas é o curso de aperfeiçoamento na educação infantil, que é o CAEI, né? Que ele é muito vibrante, ele é um espaço de muito... Ele se constituiu num espaço de muito afeto, de muito carinho, né, construído por todos nós. Eu combinei com a Sueli que eu não iria apresentar o CAEI, né, porque a gente já fez isso várias vezes e fizemos isso na JAI passada, mas ele é irresistível. Eu vou falar rapidinho dele, as gurias, né, as gurias estão rindo porque quem participou dele entende o que eu estou falando, né, e só para a gente contextualizar, então, um pouquinho o CAEI, o CAEI, então, ele teve seu pontapé inicial em janeiro de 2018. Nós ficamos um grupo de professores constituídas pelos 4 departamentos do Centro de Educação, né? Tínhamos professores do FUI, do ADE, do EDE e do MEM. Trabalhamos juntas e escrevemos juntas, nós nos reuníamos para escrever juntas, né? Foi um processo muito bonito. Muito bonito, a Sueli botou algumas fotos da nossa escrita, e enquanto escrevíamos, eu não era coordenadora do projeto, ninguém era coordenadora, nós escrevemos juntas, né? Ele parte de uma necessidade, de um desafio que foi imposto a nós, né, pelas políticas públicas, né, que foi quando a educação infantil passa a fazer parte do Pacto Nacional pela Educação, pela Alfabetização na Idade Certa, né? Então, como não participamos do pacto, pensamos que deveríamos, né, nos colocar numa outra frente de trabalho. Então, escrevemos juntas por 3 meses esse trabalho, né? E, então, no dia 13 de 2018, fui resgatar isso hoje, nós registramos no GAP o nosso projeto, com a sua primeira ação extensionista, já que era o CAEI, que era um curso, né, se constituía como um curso de 180 horas, dividido em 2 módulos de 90 horas, né, e teve a duração de 8 meses. Nós trabalhamos todas as sextas à noite, lembram? Não é, Márcia, gurias? As gurias agora mais levantou o olho quando eu falei. Trabalhamos todas as sextas-feiras à noite, e um sábado por mês. E preciso dizer aqui que contamos com a colaboração da Prof. Vivian, que na época era uma professora externa, que foi fundamental para a construção do processo como um todo, né? E então, em maio, a gente já estávamos com a primeira aula inaugural, né? Que foi a Prof. Doris, né? Quem fez a aula inaugural, e recebemos as cursistas. Ele era um curso cheio de afeto, era cheio de cucas, de cafés, de bolos, de abraços, de gente chegando antes para poder conviver um pouco, né? E então, nossa segunda ação, né, extensionista, que é a produção do livro desse processo, né, que é o que eu venho hoje apresentar mesmo, né, que a gente já vem fazendo há 1 ano e meio, mais ou menos, o processo de produção do livro. Não é um processo fácil, porque nós nos propusemos a fazer uma organização que fosse teórica e colaborativa com as cursistas. Então, escrevemos juntas, né,
junto com com as cursistas, cada um dos textos. Então, foi uma oportunidade de sistematizar teoricamente os conhecimentos produzidos ao longo do curso, mas também foi uma oportunidade de encontrar essa potência que vem das professoras que estão na escola, né, e das professoras que estão na universidade, né. Agora, então, a gente já está, assim, na finaleira desse processo, né? A gente já está com o retorno já da correção dele como um todo. É um livro que imaginamos que em março, abril, já possa ser lançado. O livro tem um total de 20 artigos, todos artigos belíssimos, muito bem escritos. O livro ficou lindo, não é porque nós estamos, né, organizando que ele ficou muito bonito mesmo. Ele é um trabalho de muito fôlego, de muito comprometimento de toda a equipe de professores, de toda a equipe de cursistas. É um trabalho belíssimo. Que mais que eu gostaria de dizer sobre esse livro? Quero que as profs que estão aqui, que participaram desse processo comigo, Sueli, Débora, Márcia, Thaís, que vocês possam também dizer um pouco desse nosso processo, que foi um processo tão bonito, né, que nos aproximou, inclusive, profissionalmente como docentes, né? Bem, passo para ti, Su. Tassi, obrigada por trazer, e obrigada por trazer, assim, dessa forma tão empolgante. E eu estou com um outro computador aqui aberto do meu lado, e eu estou com o livro aberto aqui. Nesse momento, ele passou pela revisão do português, pela segunda, terceira, agora de todos os artigos, porque cada artigo assim foi feito com muito cuidado, com muito zelo e com muito compromisso com a educação e a infância. E hoje, né, Tassiana, a gente está fazendo um pré-lançamento, porque quando esse livro for publicado, estiver publicado, nós vamos fazer o lançamento e tomara que naquele momento a gente possa estar presencial, a gente possa abraçar também, a gente possa compartilhar ideias, porque é um projeto lindíssimo, deu muito trabalho. Muito. Eu não participei diretamente dessa organização, eu participei com artigos, a Débora, não sei se a Débora tem artigos, acho que não. Né? Mas a maioria que é do colegiado tem artigos no CAEI, e o mais bonito é que foi feito com as alunas, a partir de questões que as alunas trouxeram, como questões que precisavam ampliar a reflexão sobre a educação infantil, porque a gente não escreve sobre algo que já se sabe, a gente sempre escreve sobre algo que nos inquieta e que a gente precisa buscar aprofundar um pouco mais aquele tema. Então, vocês vão ver, em 2022, nós chamaremos vocês, né, Tassiana, para fazer o lançamento desse livro. Eu queria só falar mais uma coisinha. Eu agradeci a Vivian, né? Eu acho também importante agradecer a Vanessa. A Michele foi nossa bolsista FIEX no primeiro ano, mas a Vanessa foi nossa bolsista FIEX por 2 anos, e agora não é mais nossa bolsista e segue colaborando conosco, nos ajudando na produção do livro, montando tabelas, né? Então, assim, quero deixar o meu muito obrigada para a Vanessa aqui também, lembrar da colaboração dela para a produção desse livro também. Meninas, Márcia, Thaís. Pois é, Sueli, eu estava aqui pensando, tá? Assim, enfim, todos que estão nos vendo nesse momento, né? Colegas, acadêmicos, enfim. Sabe que a produção desse livro mexeu muito com as nossas cursistas, né? Por exemplo, eu e a Thaís temos um artigo com uma das cursistas, depois temos um artigo meu, da Thaís e de uma outra colega. Mas essa cursista, semana passada me mandou um WhatsApp ainda. Eu tenho vários WhatsApps dela, né? Vários depoimentos dizendo e agradecendo muito, o tempo inteiro.
por essa oportunidade, pela oportunidade que o CAEI, né, lhe deu, enfim, de estar nesse grupo e poder realizar essa escrita. Do quanto essa escrita faz ela refletir e ressignificar a prática dela. E assim, né, gurias, o WhatsApp é muito bom para isso também, porque ali também vem as carinhas, os corações, vem as flores, e a gente sente isso, né? E é muito bom. Semana passada ainda escrevi para ela, porque ela acompanhou as conversas, né, com as finalizações aí do livro, e aí ela chama, né, inbox ali e agradece. Então, assim, dizer que esse trabalho que culminou, né, com o livro e que a gente vai lançar em breve, como diz a Sueli, estaremos, tomara presencialmente, né, para poder comemorar, teve, assim, uma dimensão e conseguiu abranger, né, e vai muito além de uma escrita, né, eu posso dizer que foi uma escrita subjetivante, tanto para as cursistas quanto para nós. Porque alguém já falou aqui, Sueli, tá, se não me lembro, a gente escreve a partir de uma prática, né? E quando a gente escreve, é de nós que escrevemos, né? Então, nesse sentido, no subjetivo, a escrita tem esse poder. E eu pude sentir, né? Nós podemos sentir com essa colega, digamos, né? Que escreveu conosco, a felicidade e a alegria dela por participar desse projeto. Então, assim, realmente é algo muito belo que a gente precisa celebrar e comemorar. Márcia, e eu acho importante dizer também que a gente consegue observar na escrita, né, na produção dos textos, que eles refletem o processo que nós vivemos com essas cursistas, né? O processo de construção de conhecimento, mas também o processo de acolhimento humano que fomos todos nós capazes de fazer, nós e elas, né? Que foi um processo lindo, lindo. Haja visto os nossos últimos encontros, que era aquela choradeira, o que a gente vai fazer agora que a gente não vai mais se encontrar. Então, e isso, de alguma forma, o livro resgata, e o livro deixa, essa nossa vivência transcende no livro. Isso é muito bonito, né? Que a gente tenha conseguido. Com certeza, dá para ver naquelas páginas ali, naquele colorido, enfim, na diagramação e tudo, né? Nós estamos ali, né? Que bom. Enfim, estamos de parabéns, né, Tás, todas. E é um material que vai ficar como acervo, como memória de uma iniciativa nossa, uma iniciativa do CAEI, construída a muitas mãos, e um processo muito bonito. Então, só alegria. Só alegria, na verdade, alegria e trabalho. Alegria e transpiração, né? Eu só queria situar o quanto, não sei se os colegas estão aqui, os nossos acadêmicos, percebem quantas ações do NEPEI são integradas, né, na educação infantil, né? A formação de professores do Frei Central, a formação de professores pelo CAEI, as conversas que também estão publicadas. E eu ia salientar que tanto os webinários como as outras ações do NEPEI estão no YouTube, né, Sueli, que as pessoas que às vezes perderam podem assistir, ainda tem tempo. Falta, claro, o lançamento do livro, né, Tassiana, que ainda vão ter que aguardar um pouco. Eu fui professora do CAEI, quero dizer que, como os outros colegas, a gente descobriu a potência, né, do CAEI ao longo do curso. Eu estive fora um tempo para o pós-doutorado, por isso não acompanhei todo, mas fui professora em alguns momentos, e quero salientar que nós descobrimos juntas a potência, né, dessa formação e o quanto ela era necessária. O quanto nós tínhamos nossos acadêmicos e egressos, né, do curso de pedagogia que precisavam dessa formação. O quanto a gente ainda precisa de formação continuada específica para a educação infantil, né? Isso é uma demanda que a gente percebe, assim, em todos os espaços, né? Na nossa região, em Santa Maria e toda a região e em vários lugares, que é uma questão que a gente tem que pensar, né? A formação continuada na área de educação infantil é uma necessidade. É isso. Então, gente, tem mais uma ação que foi realizada este ano, que são os ateliês
em parceria, que foi atendendo uma demanda da SMED. Era para o grupo todo oferecer, mas também diante das agendas, né? O grupo não conseguiu oferecer tanta coisa, mas eu e a Simone oferecemos 2, e depois eu ofereci um outro que já estava preparado, era para ser hoje pela manhã, mas em virtude das mudanças e do retorno presencial, a parada da rede foi cancelada, nós não conseguimos colocar em prática esse último ateliê. Mas ele vai fazer parte de uma ação que eu estou construindo, e logo, logo vocês vão conhecer um pouco mais disso, que é uma experiência piloto que eu estou fazendo de integração entre escolas e as estagiárias da pedagogia. Então, tem uma espécie de formação entre professoras e as meninas que estão em estágio, e que acontecem às quartas-feiras à noite, às 19, às terças-feiras à noite, das 19 às 21 horas. E participam escolas onde tem um número significativo de estagiárias que estão vinculadas para fazer o estágio. Então, mesmo que esse ateliê não tenha sido realizado da forma como foi pensado inicialmente, ele fará parte de uma formação das professoras da rede pública. Então, essa parceria com a SMED, ela vai se consolidando, e ela não, mesmo que não seja naquele formato, ela continua não só através da minha ação, mas também da Tassiana, de outras professoras, que eu sei que estão muito próximas das escolas, e que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais. Por quê? Daqui a pouco não, agora já. Essa minha ideia, como um processo piloto, é um embrião. É um embrião provocado pela Márcia e pela Thaís e pela Graziella, lá no início, quando a gente estava discutindo as primeiras ações do NEPEI, que é um desejo nosso construir, fazer uma espécie de escolas polo para receber as nossas estagiárias, ou fazer um projeto de integração entre os estágios da pedagogia, os estágios da educação especial e as escolas. Então, é uma ideia que começou, que brotou, que está a sementinha ali, e que a Tassiana, a Márcia, né? A Márcia, eu mandei as ideias iniciais essa semana para a Márcia e a Thaís, mas que a gente está nesse momento num processo de escuta e discussão, né? Quase como se a gente estivesse fazendo uma reunião aberta agora para pensar essa interlocução. Então, Márcia, se você quiser falar um pouquinho, depois a Tassiana também, falar um pouquinho dessa ideia que está nascendo. Eu não consegui ler depois que vocês me retornaram, mas, enfim, são algumas ideias que estão iniciando o que a gente discutiu na última reunião. Então, se vocês quiserem comentar, Márcia, está aí. Sim, Sueli. Pois é, eu e a Thaís conversando, né? E rememorando essas coisas todas, de onde vem essa ideia, o porquê disso. Como a gente costuma dizer, Sueli, onde é que isso nos faz questão, né? Isso é uma coisa importante. Porque a partir daí a gente se movimenta, a gente escreve, né? A gente busca parcerias. Bem, eu vou falar um pouquinho, mas a Thaís vai entrando junto comigo, porque isso é algo que a gente já vem amadurecendo também, e, enfim, faz parte de nós isso tudo. Tanto eu como a Thaís, então, assim, a gente sente que essa questão da infância, né, nos é muito cara, no sentido de que a infância é um tempo muito importante, né? É um tempo que a gente diz que produz marcas simbólicas muito prementes, que marcam muito essa criança no decorrer de todo o seu processo de aprendizagem, quiçá a vida fora, né? Inclusive, hoje somos aqui adultos, bonitinhos, com as nossas questões ainda infantis, né? Que a gente, enfim, traz lá desse tempo. Então, não é um tempo tão cronológico assim, né? A gente costuma dizer que é um tempo lógico, porque é um tempo do sujeito, né? É um tempo em que a gente busca coisas lá
para isso que a gente faz hoje, para esse nosso fazer pedagógico também. E pensando nessas alunas que estão lá na prática, né, que estão nos estágios, até porque tanto eu quanto a Thaís, nós orientamos estágio, né, o que a gente sente quando está lá na escola com essas alunas, né? A gente sente, né, a gente sente falta dessa interlocução, dessa postura, dessa tessitura com a pedagogia. Em que sentido, né? No sentido de que a gente possa, quem sabe, sentar juntas, né? Tanto as estagiárias da pedagogia quanto as estagiárias da educação especial, e que junto com os orientadores a gente pudesse pensar um planejamento. Não que tem que ser um único, mas que ele possa tecer essa rede de saberes, né? Para que a gente faça com que esse sujeito que está lá na escola, que é o sujeito dessa prática, emerja não fracionado, né? Não engessado, porque o que acontece? Me parece que tem momentos, né, que a prof, enfim, a prof da classe ali, diz assim, tá, agora eu já presenciei isso, agora a gente para tudo porque a estagiária da educação especial vai realizar sua atividade. Então, para-se, as crianças param, ficam olhando para que a estagiária, então, aplique seu plano, enfim, faça a sua atividade, né? O que isso nos remete? Nos remete, né, a essa necessidade de um ensino colaborativo, em que a gente possa pensar essas práticas juntos, né? Eu me imaginei, assim, porque eu tenho muito uma escola X aqui em Santa Maria, que eu gosto muito, e que eu admiro muito o trabalho. Eu lembro da gente sentados numa mesa grande, professora, estagiários, a orientadora local, a educadora especial, e eu vendo essa coisa muito polarizada, sabe? Daí eu pensei assim, não é isso que eu quero. Tomara que a gente possa sentar junto em algum momento e planejar juntas, né? Porque assim a gente vai estar vendo o sujeito na sua unidade, na sua especificidade, né? Dentro daquele contexto de escola, né? Então, assim, é uma ideia, é um desejo, como disse a Sueli, é um projeto piloto, é algo que ainda está sendo gestado, no sentido da gente começar a pensar, então, em práticas pedagógicas para essas alunas de forma conjunta, né? Pedagogia e educação especial conversando nessa interlocução, nessa construção de saberes, para que a gente possa chegar lá na escola e falar dessa prática e fazer essa prática, né? Então, Sueli, meninas, pessoal que está conosco aqui, os acadêmicos, é algo assim ainda que está sendo realmente construído, né? Então, vamos ver, né, Sueli? Vamos ver daqui para frente, vamos ver os projetos. Que bom, a Eduarda gostou. Olha aí, Eduarda, é isso mesmo. Então, a gente está aqui disposta a ouvir, enfim, trocar ideias, né? Thaís, o que tu acha disso? Boa tarde a todos. Como a Márcia falou, eu acho muito importante que a gente possa conversar, né? Essa conversa entre a pedagogia e a educação especial. Então, eu e a Márcia orientamos estágio na educação especial noturno, que ainda se configura por áreas, né? Então, eu trabalho na área da deficiência intelectual, a Márcia na área do autismo. E os alunos centram a prática deles com um aluno. Tá? Isso está sendo revisto agora, e o próximo PPC da Educação Especial Noturno que vai ser implementado já pensou em um estágio que seja por serviço. Então, o aluno vai trabalhar na sala de recursos com todos os alunos que são atendidos ali, pensando justamente em deslocar esse olhar da deficiência para o sujeito da aprendizagem, né? Então, que a gente possa pensar em sujeitos da aprendizagem de uma forma, né, pensando nesse serviço da educação especial. E algo que a gente sempre fala para os estagiários e que, né, como eu já trabalhei em escola, a gente prima muito é o ensino colaborativo.
ou seja, essa parceria entre o professor da educação especial e o professor do ensino regular, né? Que no caso a gente está falando da pedagogia. Então, que a gente pudesse pensar em práticas, né, mais colaborativas, para que não fique, né, sendo o aluno da educação especial atendido pela educadora especial e ele possa ser um aluno da escola. E a educação especial cada vez se inserir mais nesse espaço de conversa, de trabalho em colaboração, né, de planejamento, e o ensino colaborativo, ele implica também no planejamento, em práticas conjuntas. E isso nem sempre é fácil de ser implementado, isso a gente observa na prática, né? Seja por tempo, por carga horária, por N questões, né? Então, que a gente pudesse pensar isso já na formação dos alunos, né? Nos estágios, que a gente pudesse ter essa colaboração entre os estagiários da educação especial e da pedagogia, eu acho que seria algo bastante potente para que a gente cada vez mais possa pensar em um ensino, né, de colaboração mesmo, porque o aluno é o aluno da escola, né? Então, que a gente pudesse partilhar saberes, conhecimentos em prol desse sujeito da aprendizagem. Eu acho que é essa um pouco a ideia que a gente tem, né? A gente sempre prima por tentar que o estagiário consiga propor um ensino colaborativo com o professor da sala de aula. Nem sempre isso acontece de uma forma muito efetiva, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uma das ações do estágio da educação especial. Então, eu acho que essa seria uma ação, né, extremamente importante e, como eu já disse, potente para a gente pensar na educação. E eu entendo que o espaço o campo da educação infantil é um campo onde a gente pode, né, tem muita potência tudo isso, assim, a gente consegue conversar, consegue fazer um ensino colaborativo bastante efetivo. Então, essa, assim, a ideia, né, as primeiras conversas que a gente está tendo, enfim, para essa proposição. Então, esse vai ser um processo bem desafiador para todas nós, e eu tenho certeza que vai ser um projeto tão apaixonante quanto foi o CAEI, porque quando a gente começa a pensar coletivamente, as ideias ampliam, né? E nesse sentido, gostaria que a Tassiana também falasse um pouquinho de um projeto que ela colocou em prática e que também é bastante interessante, e que vem um pouco dessa ideia da gente articular escolas, estágios, NEPEI. O NEPEI é a infância, né? Então, Tassiana, você gostaria de falar um pouquinho do teu trabalho? Gostaria. Agora, enquanto ouvia, é um projeto do NEPEI que está muito inicial, né? Eu ainda não tinha lido nada sobre essa escrita que foi da Márcia para a Thaís, para a Su, e me lembrou bastante um trabalho que um estudo que nós tentamos na época, em que a Graziella era coordenadora da pedagogia e a Eliana era coordenadora do curso de educação especial. Nós passamos um semestre estudando docência colaborativa, né? Eliana, Fabi Bride, e é muito desafiador, né? Desafiador porque a gente estudou muito e não conseguimos colocar em prática, porque não dependia só de nós, dependia também das estudantes que pudessem estar nas mesmas escolas. Então, foi um processo de muito estudo, a gente aprendeu muito entre nós estudando, mas não conseguimos efetivamente colocar em prática. Tomara que nesse ano, que agora consigamos no NEPEI, né, uma outra possibilidade de articulação. Mas o projeto que eu venho apresentar para vocês agora, eu não sei, está aparecendo ou está aparecendo muitas telas para vocês? Muitas telas, né? Está aparecendo muitas telas. Vamos ver como é que eu faço para abrir isso aqui. Vamos ver se agora. E agora? Não, né? Continua. Eu vou parar de apresentar e vou apresentar novamente.
Pronto, agora acho que eu consigo, que aí também eu posso ver um pouco de vocês, que é importante que eu possa ver enquanto falo, para não ir adiante. Bem, vai já começar a apresentar. Sim, agora está ok. Ok. Só o F5. Isso aí. Então, essa experiência, esse projeto que a Sumi pediu para apresentar, ele foi uma das surpresas maravilhosas que eu tive no ano de 2021 e que, de alguma forma, ele é um pouco do 2020 também, né? No 2020, ele foi um ano importante porque quando chega a pandemia do Covid-19, a gente fica numa situação assim de suspensão, né? Em 2 semanas a gente volta, a universidade volta, aí a universidade não volta, aí vai mais um tempo, e a gente acabou ficando o ano todo, né, em trabalho remoto, e nós, como área educação infantil, Sueli, Graziella, eu e Kelly, na época, não entendíamos que a gente conseguiria fazer um estágio qualificado na educação infantil, né? A questão era a ideia da educação infantil e na forma como as escolas também vinham se relacionando no trabalho remoto com as crianças. Então, para nós ficou bem complicado, assim, e nós acabamos não realizando o estágio nesse ano. Então, no início do ano de 2021, a gente se dá conta que a gente precisa de uma reação e foi um ano importante para o meu grupo de pesquisa, né, que a gente pôde estudar muito juntas e referenciais teóricos que nos aproximaram muito e nos desafiaram, e então eu chamei as professoras do grupo de pesquisa de segurias, preciso da colaboração de vocês, e eu gostaria que cada uma acolhesse uma das minhas estagiárias, e é assim, então, que o projeto Movimentos Colaborativos Dialógicos nas Práticas de Ensino nos Estágios Supervisionados dos cursos de Pedagogia UFSM-CE começa, né? É uma ideia de um encontro entre formação continuada e formação inicial. Então, a gente vai para as escolas delas e faz um convite, né, para que as escolas, né, pergunta se as nossas estagiárias poderiam ir nas escolas, né, atuar nas escolas no estágio remoto, e a partir disso, né, que a gente poderia fazer um espaço formativo. Bem, qual é a nossa surpresa? Tivemos todos os tipos de respostas, desde respostas de escolas que dizem a gente pode participar da formação, mas a gente não recebe estagiário. Até escolas que dizem, a gente recebe estagiário, mas a gente quer que toda a escola possa participar, todas as professoras querem. Então, assim, aquilo que era para ser um espaço que a Grazi conseguiu fazer, a Grazi Scandiel, no projeto dela, que é Carta sobre a Docência, eu, no final das contas, o meu tomou um pé bem diferente, o projeto do meu grupo de pesquisa tomou um pé bem diferente, então, por fim, entre vai e vens, nós fizemos um projeto, então, com 4 escolas, 2 EMEIs, uma EMF e outra EMF que é rural. Estudantes do curso de pedagogia noturno, do curso de pedagogia diurno, dos estágios, e estudantes que se linkavam a nós no meio do caminho, prof, posso participar? Prof, também posso? E aí, então, foi um susto quando a gente aceitou que viessem as pessoas da escola, né, porque o que era para ser um encontro para conversas informais e trocas entre o grupo de pesquisa e as regentes e as estagiárias, quando vimos, eram 81 pessoas. E nós ficamos, o grupo de pesquisa ficou assim, atônito. E agora, fazemos o quê com essas 81 pessoas? Então, nós começamos a produzir um processo de formação, que inicialmente foi encabeçado pelo grupo de pesquisa, né? E, na sequência, contou com todas as professoras que foram se juntando a nós, então. A gente organizou o projeto, colocamos as professoras, todas as participantes dentro do GAP. A partir daí, elas ganham uma matrícula externa, elas começam a ter acesso ao Moodle também,
eu fiz algumas fotografias do Moodle para mostrar para vocês. E então a gente ia trabalhando com links, com salas, as professoras eram 4 escolas. Nós tivemos, inclusive, professoras de 4º ano, 5º ano, 3º ano, 1º ano, discutindo assuntos de bebê, assuntos de... Foi maravilhoso. E o que para mim é o mais interessante desse curso, esse curso aqui eu mostro para vocês as salas, né? Então tem a sala do berçário, a sala geral, sala do berçário, sala do maternal 2, sala do pré e sala da gestão. Nesse curso nós tivemos a participação efetiva e a participação efetiva de 12 gestoras, 4 escolas, 12 gestores. Então foi muito importante porque foi um tempo, e aí então as pessoas não se organizavam por escola, mas por nível. Todas as professoras do berçário trabalhavam juntas, todas as professoras do maternal trabalhavam juntas. Nós tínhamos um momento que era um encontro coletivo, depois íamos para os grupos, e depois voltávamos para o encontro coletivo para encerrar. Nós fizemos 15 encontros, sempre com o dia que nós menos tivemos pessoas participando, nós tínhamos 62 pessoas participando. Terminamos, das 81, terminamos com 79 pessoas. Então, foi muito, muito interessante e tivemos Ele era muito festivo, era muito caloroso. Nós iniciamos o processo com só o Doce em Foca, com câmera aberta. O resto, as pessoas vinham participar, mas todas com câmera fechada. E a gente entendia esse processo, ou pelo menos tentava entender esse processo, que de alguma forma é de guardar a si mesmo, né? E terminamos com várias câmeras abertas. E as estagiárias, elas participavam do grupo de acordo com o nível que elas estavam inseridas. Então, as estagiárias de berçário participavam dos planejamentos e dos estudos no berçário. As estagiárias de pré participavam do grupo do pré. Então, cada encontro, ele era organizado por uma temática. Cada encontro era organizado por um nível, né? Então, a pré-escola escolhia qual dessas temáticas ela trabalharia. Então, quem fazia a formação eram as próprias professoras. As professoras faziam formação das professoras e das estagiárias. Essas temáticas foram levantadas a partir de uma pesquisa, né, que nós fizemos com as pessoas que participariam, né? E foram elencadas por elas como temáticas a serem trabalhadas nesse tempo de formação em tempos de pandemia, o que era para elas a maior demanda e necessidade a ser trabalhada. Aí, então, eu trouxe também algumas fotos do pessoal comemorando, e tivemos até aniversário, né, um pouco do nosso encerramento, né, dos nossos 15 encontros, né, um pouco da ideia de que elas foram... a gente trabalhou os referenciais teóricos e, por final, a gente trabalhou a pedra no pântano, né, e elas foram criando os seus próprios entendimentos e compartilhando com o grupo. E quando terminam os estágios, né, a gente por fim faz esse diálogo das professoras, das estagiárias do noturno, com as estagiárias do diurno, com as professoras da rede e com a gestão. Foi um momento importante de se ouvirem, né, e planejarem juntas. Mas quando termina o estágio, esse movimento, de alguma forma, ele fica restrito a um grupo de WhatsApp. E agora, há 2 semanas, a gente se reorganiza, eu volto às 4 escolas com a Vanessa, e agora nós temos 4 bolsistas nesse projeto, e eu volto às escolas agora de maneira presencial, para fazer o convite para que a gente possa escrever esse nosso processo. Escrever como artigo, mas também como poesia, como desenho, escrever com as possibilidades que cada um de nós tem agora nesse tempo. E esse projeto, ele tem uma coisa que para mim foi o que é mais importante, assim, no final. Algumas escolas, uma dessas EMEIs, né, eu tinha quatro
4 lugares de estágio lá dentro, que foi o que foi possível, né? A escola, a coordenação, consulta as professoras, e só 4 abriram, né? Mais participaram, mas só 4 abriram. E esse ano, as professoras que não participaram, quando eu pergunto para a escola, né, quantas turmas poderia ter de estagiário, a minha resposta é que não são mais 4, são 15. Isso, para mim, é um baita resultado de pesquisa. Isso mostra que mesmo as professoras que, na época, não quiseram participar da formação, não quiseram estar, não puderam, não quiseram por algum motivo nesse momento, vão escrever conosco o livro. Há espaço para elas também, né? E eu tenho pensado muito que nós precisamos construir esses espaços, que são espaços onde caibam todos, onde todos possam ser acolhidos e se sentirem confortáveis, né? Nesses espaços, porque só assim a gente vai poder trabalhar juntos, né, Márcia e Thaís? É preciso que todas as crianças, e nós agora temos um desafio gigante na rede. Eu tenho ido agora esse projeto ele vai se transformando, né? Ele já está de um outro modo agora. Eu estou trabalhando de maneira mais presencial, com 2 escolas só, das 4, porque entendi que era mais importante colocar os estagiários dentro de uma mesma escola, e tenho ouvido o que dos meus estagiários? Mesmo aqueles que eram resistentes e queriam fazer, prof, eu vou fazer aqui mais perto. Mesmo esses eu tenho ouvido o quê? Professora, obrigada por ter conversado comigo para eu ir para a escola. Como é importante eu ter o apoio dos meus colegas e poder planejar e chegar na escola e encontrar os meus colegas. Então, a rede de apoio é importante para nós, professoras, é importante para as professoras serem professoras regentes, né? Serem professoras colaboradoras nessa formação, e é importante também para os estagiários, para que eles possam se sentir amparados entre eles, essa rede de apoio entre eles, porque a gente, nesse processo de estágio, nós e eles, todos nós juntos, estamos aprendendo a docência, né? E eles estão aprendendo nesse lugar de colaboração, nesse lugar de acolhimento, e espero que daqui a alguns anos eles sejam os regentes que acolherão os nossos estagiários, como hoje algumas regentes já foram nossas alunas, né? Então, era isso. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou a pleno vapor, adoro. Por isso que eu fico tão entusiasmada, Sueli, eu fico entusiasmada porque eu adoro. E queria dizer do meu grupo de pesquisa como é importante esse apoio para nós também, né? Eles são uma força para a gente seguir trabalhando e inventando e criando, porque a educação não está pronta. Não está pronta. A gente precisa seguir inventando, criando novas formas, novas maneiras e qualificando algumas que já existem. Obrigada, gente. Obrigada. Então, Tassi, obrigada. Parabéns, que coisa linda. Parabéns. Parabéns, Tassi. Parabéns ao grupo. Grupo lindo. Eu tenho gratidão por poder conviver com essas profs. Elas são uma fortaleza, elas que me dão força para seguir. E estão, assim, a maioria está por aqui agora também. Várias. Pri, Kert, Pati, estão todas por aí, a Gabi, estão todas por aí, a Ju. Obrigada, amores. E é isso que a gente precisa, né? E eu acho que isso é uma das coisas que nos fortaleceu tanto no CAEI. Quando a gente entendeu que o trabalho colaborativo era o que nos dava força. A prof. Débora, antes, quando ela falava, eu só queria dizer uma coisa que eu me lembrei. A Débora estava no pós-doc e ela chegava na sexta de noite, em Minas Gerais, e sábado de manhã ela estava lá no CAEI, conosco. Né? Ela estava afastada, ela vinha para compartilhar com a família, era esse o tempo, e ela tirava o tempo da família dela para estar com a gente. Olha, eu até me emociono de falar, Débora, porque a gente sabe como isso é importante e difícil, né? Mas são essas construções que nos mostram, né, por onde a gente precisa caminhar, que é por esse lugar de acolhida, de empatia, de cuidado do outro, né? A educação precisa desses movimentos. Gratidão, gente. Desculpa se falei demais. Obrigada, Tassi. Ó, eu gostaria de dizer também que o CAEI teve financiamento e apoio apenas da universidade de projetos de extensão.
não teve nenhum financiamento externo, mas teve o apoio da SMED, né, que é a nossa parceira, e teve o apoio da universidade, materiais, as bolsistas eram da universidade, mas muita coisa a gente também pagou do nosso bolso. Então, isso é importante que se diga. Vivian investiu muito dinheiro do bolso dela para produzir materiais, cada uma de nós colaborou, algumas e as outras, o próprio recurso do NEPEI, do NIEP, que transfere um pouco de recurso para o NEPEI, conseguiu impressões de imagem e outras coisas que a gente precisou durante o projeto, mas muito foi a gente mesmo financiando isso. Então, como vocês podem ver, nós temos ideias diferentes, mas o que a gente tem em comum aqui é pensar práticas e políticas para a infância. E esse projeto, esse programa do NEPEI, ele não é só ensino, não é só extensão, ele é também pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas duas formações que nós fizemos com os ateliês, eles abordaram temas bem importantes, né? E esses temas que nós pensamos que foi, um deles foi infâncias, o que experimenta o meu olhar e a minha escuta. Então, a gente partia da escuta dos professores sobre a infância. E nós temos as gravações. Esses são dados de pesquisa que, posteriormente, nós queremos escrever sobre essa experiência. Porque é importante que a gente tenha esses dados. E é importante escutar as docentes também. Porque essa interlocução faz com que elas também exponham as suas angústias, as suas dúvidas, e que a gente tenha um caminho por onde seguir. Então, a escuta sempre permeou as nossas ações. E não poderia ser diferente no momento de nós levarmos esses ateliês também e discutirmos com as professoras. Na verdade, não era discussão, eram diálogos. Era uma prática de escuta mesmo nesse momento e de discussão. Porque quando a gente pensou em infâncias, o que experimenta o meu olhar, nós tentamos colocar na roda aquelas infâncias que a gente normalmente se nega a enxergar, que são aquelas infâncias desassistidas, aquelas crianças que estão debaixo do braço da mãe que puxa o carrinho recolhendo materiais, aquela criança que não está na escola porque não consegue vaga, aquela criança que fica sozinha enquanto os pais precisam trabalhar em momentos de pandemia ou mesmo em outras situações porque não tem vaga para creche. Então, a nossa provocação com o ateliê foi para a gente fazer uma provocação, uma escuta, para olhar para essa infância que está aí e que a gente, às vezes, não enxerga. A gente, às vezes, prefere para se proteger, porque isso também nos causa dor. É um sofrimento quando a gente olha para essas crianças e a gente, às vezes, prefere negar. Mas a gente, através do diálogo e dessa formação, a gente faz essa provocação para que essa infância também seja vista e que a gente consiga, junto com todo esse movimento, ver que tem impacto na política, porque a gente discute no Fórum Gaúcho e discute no Frei Central, no Fórum Gaúcho, e discute no MIEIB. Não é uma ação isolada. Então, embora nós, aqui, nesse grupo do NEPEI, a gente tenha ações individuais, a gente tem um interesse comum, que é pensar o atendimento à infância. E já encaminhando para o final, né, são 17h25, eu só vou projetar novamente uma poesia, né, que é resgatar um pouquinho do momento que a gente vive hoje e dizer assim, ó, que a forma como nós vivemos esse momento é também uma forma de resistência. É uma forma
de nos fortalecermos, de pensarmos que é juntos que a gente vai construir, é juntos que a gente vai ter força para lutar por uma infância melhor atendida, com zelo, com cuidado, com compromisso. Então, só abrindo aqui o último, porque eu acho que poesia a gente tem que ouvir, tem que ouvir e tem que enxergar também. Então, finalizando, eu gostaria de ler essa poesia do Mário Quintana, que se chama Esperança. E diz assim: lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. E lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Muito obrigada. Então, gente, finalizamos o nosso encontro de hoje. Se alguém mais quiser fazer as suas considerações finais, mais uns minutinhos, mas agradecer a participação de todas. Tivemos entre 30 e agora tem 22 pessoas assistindo. Depois será colocado no YouTube do NEPEI. E eu acho que é um momento importante para que as nossas alunas conheçam as nossas ações, se aproximem das nossas ações, sejam colaboradoras, sejam perguntadoras, né? Que é isso que nos faz crescer e faz com que a gente tenha mais ânimo, mais fôlego para construir e continuar nosso projeto. Só agradecer a presença de todos e todas, né, Sueli, dizer aqui aos colegas e a quem está assistindo que a gente continue essas interlocuções em prol da infância, né, seja nas políticas, nas práticas pedagógicas, que os nossos diálogos continuem. Que a gente possa continuar, né, Sueli, com muitas peraltices, foi assim que tu falaste no início? Isso mesmo. Então vamos lá, né? Isso aí. Obrigada a todas e todos. Tchau, boa tarde a todos e todas. Tchau, pessoal. Parabéns a todas. Estou emocionada. Parabéns. Adorei te ver aí, Lorena. Obrigada, Bom Lorena. que participou, amor. Ai, da Beijo mesma na maneira. plataforma. A Tassiana é uma fada para mim, me ajudou a salvar a minha irmã. Ela está assim a 1000 por hora, está dirigindo, tu não faz ideia. Ai, muito obrigada, eterna gratidão. Fiquem bem, Deus abençoe.